E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives a respeito de justa causa, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal, o Instagram avisar o pessoal da nossa live. E hoje o tema é bem interessante, né? Conforme vocês estão vendo aqui, vamos tentar usar a tecnologia ao nosso favor, sim. E aí vocês vão conseguir acompanhar comigo. Eu acho que é mais fácil a didática de aprendizado quando a gente consegue ver. E para a gente começar, né, a respeito, vamos recapitular o que a gente viu ontem na live junto com a Érica, que foi a nossa participante especial. Nós falamos a respeito de funcionário preso. E o que foi que nós aprendemos? Que no caso de funcionário preso, eu não posso simplesmente demiti-lo pelo fato de ter sido preso. Pelo contrário, eu preciso aguardar o trânsito em julgado da ação. E trânsito em julgado, vocês sabem, é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. Acabou. Foi a última decisão. Mas também, além de verificar o trânsito em julgado, que isso demora muito, tá, gente? Não é apenas saiu sentença, conforme a gente falou ontem, eu já vou e demito a pessoa por justa causa. Se o meu funcionário recorreu no juízo criminal, não transitou em julgado. Então, tenho que aguardar o trânsito. Mas não apenas isso. Lembrando a vocês que no caso da pena, né, no semiaberto, no regime aberto, no semiaberto, na penalidade de restrição de direito, eu não vou poder demitir meu funcionário. Por quê? Porque ele pode trabalhar. E eu só demito o funcionário por justa causa no caso de prisão quando ele tem a pena, na verdade, né, aplicada contra ele vai restringir a liberdade dele quando ele não puder ir trabalhar. Por quê? Um dos requisitos para o vínculo de emprego, o que é? É a questão da pessoalidade, correto? Então, se eu não tenho se eu tenho a pessoalidade, ele pode ir trabalhar de forma pessoal, como eu até brinquei ontem com vocês. Eu, Nívia, não posso simplesmente, por exemplo, se eu fosse funcionária da Érica, chegar para a Érica e falar: hoje eu não vou, Érica, quem vai é o Washington. Não, porque a pessoa que foi contratada é que tem que ir trabalhar. Por isso a gente chama de pessoalidade, tá bom? E no caso de prisão, como é que ele vai trabalhar se ele está preso? Nas penas que vai restringir a liberdade. Então, resumidamente, seria isso, tá bom? E hoje nós vamos falar de furto famélico. Mas antes de adentrarmos a este assunto, vamos também recapitular a questão do furto. O que seria o furto, tá? Nada mais é do que subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Tanto se eu pego o objeto da pessoa para mim, ou para que eu fique ou que eu venda, do mesma forma se eu pegar um objeto e entregar para outra pessoa, tá bom? É furto do mesmo jeito, né? Para mim ou para outra pessoa. Nesse caso seria aqui. E aí o que é que eu faço, né? Se eu pego um funcionário furtando, conforme a gente já falou também em lives anteriores, o que é que eu faço? Eu posso aplicar a justa causa? Inclusive, teve uma pessoa que me mandou mensagem perguntando: doutora, no caso de furto, se eu pego funcionário furtando, eu preciso ter a gradação das penalidades? Né? Eu preciso aplicar uma advertência, depois eu aplico uma suspensão, depois eu aplico uma justa causa conforme ele vai me furtando? Não, queridos, não precisa dessa gradação das penalidades, porque é extremamente grave o ato de furtar. E nós já aprendemos a respeito da gravidade do ato, que a depender da gravidade, eu não preciso da gradação das penalidades. E é muito interessante você saber isso, porque a maioria das pessoas que eu já conversei a respeito de justa causa não sabe os requisitos. Tem casos que eu consigo desenvolver, como um furto, que é uma coisa mais fácil, um atestado falso também é mais fácil. Mas no caso de funcionário preso, eu já vi muita gente dando, muito advogado, inclusive, né,
orientando errado o cliente. Eu já vi muito funcionário de RH demitindo por justa causa, achando que aquilo está correto, mas não está. Então, justa causa não é uma coisa tão simples que todo mundo sabe os requisitos e consegue aplicar corretamente. Por isso que as empresas andam perdendo muito dinheiro e muita reversão. E não só isso, chega um momento na vida, né, de tanto ser condenada a reverter a justa causa para demissão sem justa causa, que eles acabam nem aplicando mais. O cara me furtou. Vamos demitir sem justa causa para não dar BO, depois ele entra com ação e a gente acaba perdendo a ação. Mas não é assim. Se você sabe aplicar corretamente a justa causa, se você sabe esse caminho que a lei nos dá, com certeza, você sabendo aplicar corretamente, não vai acontecer de reverter na Justiça do Trabalho. Às vezes o fato é extremamente grave. E fica comprovado nos autos que o reclamante, o funcionário, realmente fez aquele ato absurdo. Mas o que é que acontece? Um erro de procedimento do pessoal do RH, departamento pessoal, ou uma má orientação dos funcionários, do advogado, né? Que muitas das vezes consulta o jurídico vai e fala uma bobagem. Por quê? Porque não tem vivência com relação a estes casos. E aí vai e reverte. E aí perde dinheiro, perde tempo, né? E dependendo do caso, pode até ser condenado a dano moral, que a gente sabe que não se presume, não é presumível dano moral. Mas tem que ter muito cuidado para não ser condenado nesse sentido, que você só vai perder dinheiro. E, gente, se você estudar a fundo a questão da justa causa, não tem erro. Você vai saber aplicar o caso concreto. Porque, assim, vocês sabem que como é que a gente fala, né? Assim, o funcionário tem uma criatividade para fazer bobagem que é algo assim absurda. É um que fuma em mina de carvão, que sabe que pode tudo aquilo explodir, matar ele, matar todo mundo, né? É fofoca, como a gente viu ontem. Além da fofoca, tem um assédio sexual. Além do assédio sexual, tem um namoro dentro da empresa. Então, assim, são vários casos que as pessoas se deparam que é atípico, que não sabe apresentar, não sabe como fazer, não sabe como proceder para justa causa. Outra coisa também bem interessante é a questão do atestado médico de fingimento. A pessoa realmente foi ao médico, mas está constando lá a CID que ele fingiu. Ou ele me entregou um atestado que não tem CID. Então, assim, são essas questões que as pessoas não sabem aplicar no dia a dia. E é isso que nós vamos aprender. São 20 lives e vários convidados, né, durante o mês inteiro, que eu espero que possa contribuir para você, para a sua empresa, né, para o seu escritório, assim, que possa contribuir, você consiga entender e te ajude a não perder dinheiro, porque isso é perder dinheiro. Quando você faz uma coisa, um procedimento errado que reverte na Justiça do Trabalho, você vai perder dinheiro, óbvio. Ou quando você tem medo de aplicar, por mais que a pessoa tenha feito errado, você vai perder dinheiro, porque aí você vai ter que pagar o quê? Os 40% do FGTS, fora as verbas indenizatórias que ainda vai ter que pagar. Então, percebeu? Que às vezes a gente acha que é uma bobagem, às vezes a gente acha que sabe e não sabe, porque é um assunto que precisa estudar a fundo, tá bom? Então, vamos começar a respeito do furto, como eu já falei para vocês. Neste caso aqui, deixa eu tentar passar. Ao desenvolver suas atividades laborais, o empregado quer praticar ato contra o patrimônio de terceiro, que tanto pode ser contra a empresa ou contra o cliente o cliente da empresa que a pessoa trabalha, né? Se enquadra na qualidade de improbo. Ou seja, você vai demitir por justa causa por ato de improbidade. Então, todas as vezes que eu pego uma situação em que é uma prática contra o patrimônio, eu vou enquadrar aqui na questão do ato de improbidade, ok? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né? Furto de mercadoria, que dispensa por justa causa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler, eu não sei se essa letra vai ficar boa aí para vocês.
comprovado que o trabalhador roubou mercadoria de cliente da empregadora, inafastável a caracterização do ato de improbidade e, por conseguinte, a dispensa por justa causa aplicada. O que foi que ele falou, né, aqui? Ele roubou mercadoria, na verdade, né, as pessoas confundem muito o roubo com o furto, tá? Neste caso aqui eu li a decisão, mas não é roubo, é furto, né? Neste caso seria furto de mercadoria. Inclusive o título está correto, como você pode observar, furto de mercadoria, mas ao fundamentar foi falado em roubo de mercadoria. E roubo e furto há uma diferença muito grande. A empresa tem que tomar cuidado, porque dependendo do juiz, não aceita erros como este. Se você enquadra errado a justa causa, você não vai conseguir reverter. Você não vai conseguir manter, né, a sua justa causa, perdão. Eu já contei aqui o caso para vocês, de um caso que eu vivi. Eu fui fazer uma audiência para uma empresa e na contestação estava falando que era uma mulher, que a reclamante tinha sido demitida por justa causa por abandono de emprego. Na contestação, falou abandono de emprego, mas não era abandono de emprego, era por desídia, porque ela não faltou 30 dias, ela faltou 22 dias consecutivos. Toda a documentação foi por desídia. O aviso de justa causa que ela recebeu, né, o aviso de dispensa por justa causa que ela recebeu, fundamentava a desídia pelos 22 dias. A empresa enviou vários telegramas para ela, né, retornar ao trabalho e justificar as faltas, mas não compareceu. Então aplicou desídia. Só que na contestação falava abandono de emprego. Em audiência eu falei, excelência, foi um erro de digitação, onde se lê abandono de emprego, leia-se desídia. Saiu a sentença. O que foi que a juíza fez? Reverteu a justa causa porque alegou que foi nomeado errado, né? Ela falou assim, a empresa aplicou abandono de emprego quando na verdade seria desídia. Só que ela não olhou a documentação, ela nem olhou também a ata de audiência, tá? E era incontroversas faltas. Entrei com embargo de declaração, né? E assim, ela mudou a decisão, porque foi um erro mesmo que ela não prestou atenção. A pessoa que fez a defesa não olhou e a própria juíza, quando foi sentenciar, também não olhou. Então, assim, você errou a qualificação, né, do fato, você colocou uma linha diferente da que seria a correta ao caso concreto, pode ser que reverta essa justa causa. Ah, mas ela faltou 22 dias, não faltou? Não está correto a desídia? A juíza poderia simplesmente falar, olha, gente, tá na contestação desídia, abandono de emprego, mas seria desídia. E como foi comprovada as faltas, eu vou manter a justa causa. Mas não, tem entendimentos que se a empresa errar essa qualificação, vai reverter a justa causa. Então, é por isso que você tem que ter muito cuidado quando vai aplicar uma justa causa para não ter erro. Tanto no procedimento interno até a demissão, quanto na hora de elaborar uma defesa, ok? Então, a diferença entre furto e roubo. Furto não tem grave ameaça. O roubo já vai ter grave ameaça. Então eu pego uma faca, eu pego uma arma e vou tentar roubar, pegar à força a coisa. E o furto, eu tô aqui, o anel tá aqui, pego o anel, você nem vê e põe no bolso. Isso é um furto, ok? E aí eu vou explicar para vocês mais uma vez o que seria a tal da improbidade. Então vamos lá. É todo ato de desonestidade, mau caráter, perversidade, maldade, malícia, fraude e má-fé. Aqui não precisa de progressão de pena, conforme eu já falei anteriormente. Eu pego alguém furtando, eu preciso da progressão da penalidade. O que é progressão de penalidade? Eu vou aplicando a pena de acordo com o ato, né? A gravidade do ato. Se eu furto, vamos colocar um exemplo mais prático que acontece muito. Eu falto hoje. Uma falta dá o direito de uma justa causa? Não, porque o ato não é tão grave assim. Então eu vou aplicar a pena de acordo com a gravidade do ato. Aí faltou um dia, o que é que eu aplico? Eu aplico uma advertência verbal. Faltou outro dia, eu aplico uma advertência escrita. Faltou outro dia, eu aplico uma suspensão.
faltou outro dia, aí eu posso aplicar a justa causa, porque eu fui gradativamente aplicando a pena. O ato foi bobo, não foi tão grave assim, mas se for reiterado, caberia justa causa, ok? Mas quando a gente fala de improbidade, não, na caso de improbidade eu não preciso disso, porque todos os atos da improbidade são extremamente gravosos. Então você quebra totalmente a confiança nesse caso, né? E outra coisa, precisa ser relacionado com o trabalho. Eu falei para vocês que no caso do furto, tanto eu posso furtar as coisas da empresa, como eu posso furtar também o cliente. Eu simplesmente atendo um cliente, vendedora, e furto o celular dele. Como é que eu faço? Não foi nada da empresa, mas está relacionado ao meu trabalho, ok? Outra coisa Joãozinho foi pego furtando na rua, né, fora do horário de trabalho, não tinha nada a ver com a empresa, furtou e a polícia prendeu. Eu posso demitir ele por improbidade? Não, porque o furto não tem nada a ver comigo. Então tem que ter relação com o trabalho. Se ele foi preso porque furtou fora da empresa, o que é que eu posso fazer? Esperar o trânsito em julgado para demiti-lo por justa causa. Certo? Próximo. Quando vou aplicar a improbidade? Que eu já expliquei para vocês o que seria improbidade. Mas quando eu aplico a improbidade? Quando o ato ou crime for contra o patrimônio da empresa ou patrimônio de terceiros, como eu expliquei a vocês. Se é crime contra o patrimônio, o que é que eu aplico? Justa causa por improbidade, para você nunca mais esquecer. E aí a gente vai. E aqui são alguns exemplos, né? A apropriação indébita, que a gente já falou também, eu tenho um vídeo a respeito disso no YouTube, vai, procure e assiste. A receptação, o furto, que é o que nós estamos estudando hoje. E aí eu vou desmembrar o furto, que além do furto simples, nós temos a tentativa de furto e o furto famélico. Será que eu vou tratar os dois da mesma maneira? É isso que vocês precisam aprender. Vocês têm que saber, neste caso específico, você vai ter que pegar os princípios do direito criminal, do direito penal e aplicar o direito do trabalho. Porque se é todo crime contra o patrimônio, eu tenho no Código Penal a listagem dos crimes contra o patrimônio, que um deles, né, é a questão do furto, o outro da apropriação indébita, o outro da receptação. E lembrando também, para não confundir, a apropriação indébita é quando o funcionário ele tem a posse do bem. Exemplo, você emprestou o notebook para o seu funcionário trabalhar de casa. Nunca mais ele te devolve. Ele tinha posse do bem, mas o bem não era dele. Ok? A propriedade não era dele. E ele não te devolveu. Então, isso é uma apropriação indébita. Correto? E não furto. Então, vamos para as exceções. Tentativa de furto. Quando a gente estava fazendo uma live com uma criminalista, a doutora Thaís, ela até comentou comigo, Nívia, olha, a questão da tentativa de furto na área criminal tem entendimento doutrinário que fala que como é que fala, gente? O criminoso, eita, chama um fone aí, né, que tô gaguejando hoje. O criminoso, ele não pode ou não deveria ser preso, né, por causa disso, porque não se consumou, gente do céu, não se consumou, né, não concluiu o ato. Na Justiça do Trabalho, não. Calma que eu vou desenrolar esse assunto, né. Na Justiça do Trabalho, o simples fato da tentativa de furto, sim, dá ensejo à justa causa, tá bom? Aí eu coloquei aqui, né? Se não se consumou o delito por circunstância alheia à vontade do agente. Não foi porque ele quis, não foi um arrependimento eficaz, né? Como a gente fala, que eu peguei o anel, aí me arrependi e devolvi o anel. Não. Eu estava tentando furtar o anel, não consegui porque uma pessoa chegou na hora. Essa é a tentativa. Mas a minha intenção era pegar o anel. E, como eu já falei para vocês, a Justiça do Trabalho não se vincula à Justiça Criminal, né? Não tem vinculação nenhuma.
nestes casos de tentativa de furto, por mais que o juiz criminal possa falar, gente, mas não dá para mandar prender uma pessoa por tentativa de furto, ou sei lá o quê. Na Justiça do Trabalho, sim, dá justa causa independente. E aí eu coloquei aqui, né? Ainda que o empregado não tenha consumado o delito, o procedimento é suficiente para destruir a fidúcia, que é a confiança, né, necessária à permanência da relação de emprego, autorizando a demissão por justa causa. Então, se eu pego um funcionário tentando me furtar, eu vou quebrar a confiança. E a confiança é extremamente necessária na relação do trabalho, correto? Então, gente, não faz sentido aqui. Vamos ao próximo. No direito do trabalho, só o fato do trabalhador furtar já faz atrair a penalidade mais rigorosa, considerando a má-fé, o abuso de confiança e a leviandade intrínsecos ao ato. Então, assim, ele está abusando da confiança, não tá? Ele entra na minha empresa, ou empregada doméstica que tem a chave de casa, sabe que eu estou viajando, vai na minha casa e furta as minhas coisas. É um abuso de confiança, inclusive no direito penal, e isso vai aumentar a pena quando é casos assim de furtos na empresa. E aí a gente entra no nosso assunto propriamente dito, furto famélico. O que seria isso? O furto famélico ocorre quando alguém furta para satisfazer uma necessidade e consiste basicamente na subtração de coisa alheia móvel por quem que se encontra em estado de penúria e que busca fartar sua própria fome ou de sua família. Eu furto para comer, eu furto para levar comida para minha família. Não estou falando que é que eu furto um celular para vender, para comprar comida. Não, eu vou lá, o furto famélico é o furto da comida. Eu até brinquei com vocês esses dias que eu trabalhei com um advogado que ele, meu Deus, ele não podia ver um ovo na geladeira do escritório que ele ia lá e pegava. E nada era dele. Ele comia todos os lanches de todo mundo na geladeira. Ele nunca levou um lanche. Isso seria um furto famélico. E eu posso demitir por justa causa de forma imediata? Não. Tá vendo que tudo tem uma exceção e você tem que ter cuidado e você tem que estudar a fundo? Você tem que estudar a fundo a justa causa, porque senão você vai perder o processo. Entendeu? Você vai perder dinheiro. Sempre há exceção. Eu falei que todos os casos de improbidade, que é crime contra o patrimônio, eu posso aplicar a justa causa de forma imediata, porque o ato é extremamente grave, quebra com todo tipo de confiança. Ok, mas qual seria essa exceção a este caso? Porque se a tentativa de furto, por mais que ele não conseguiu concluir, porque a vontade foi alheia à vontade dele, foi alheia à vontade dele, a conclusão, né? Naquele caso, por mais que não concluiu, eu vou aplicar a justa causa, mas no furto famélico, não. É entendimento que não se reveste de gravidade ao ponto de ser alvo da punição máxima, a extinção do contrato de trabalho por justa causa, aplicando ao caso o princípio da insignificância, igual no direito criminal. No direito criminal, se você vai e furta para comer, pega uma bolacha no mercado e vai comer, a pessoa não vai ser condenada por causa disso, porque era fome. Então, assim, entra o princípio da insignificância, né? Entendeu? Então, vamos lá. No furto, no geralzão, eu aplico justa causa. Na tentativa de furto, eu aplico justa causa de forma imediata. No furto famélico, se você aplicar, vai reverter. Nívia, eu até coloquei aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Após a análise criteriosa das circunstâncias do fato, pode-se concluir que a tentativa de a trabalhadora furtar 2 pacotes de carne, aqui é uma jurisprudência que eu estou colocando para vocês, tá? A trabalhadora aqui furtou 2 pacotes de carne, que ao consumidor custa um total de R$30, não autoriza endossar a ruptura contratual por justa causa, dada a flagrante ausência de proporcionalidade entre a falta cometida e a pena máxima aplicada, que é precedente do Supremo Tribunal Federal, que delimeiam
o princípio da insignificância a partir da reunião de caracteres tais como a mínima ofensividade da conduta do agente. O que é isso? Gente, furtou R$30 de carne. Aqui era um supermercado. E foi demitida por justa causa. Eu sei, como ser humano que sou, se eu tenho um funcionário que me furta, nem que seja uma caneta, é complicado você ter confiança. Eu acho que quebra a questão da fidúcia. Mas aqui a jurisprudência majoritária entende que não é, tem que aplicar o princípio da insignificância. Não é proporcional você furtar uma carne de R$30 para comer e a demissão por justa causa, ok? O que é que eu faço nestes casos? Aí sim, aqui eu preciso da gradação das penalidades. Se a pessoa, você pegou ela furtando essa carne, o que é que você aplica? Eu aplicaria já uma suspensão aí de uns 3 dias, no mínimo. Se eu pegar ela furtando de novo, aí sim, eu já aplicaria a justa causa. Eu apliquei, a gradação das penalidades. Então, assim, é muito importante você saber desta informação. Já teve cliente que ligou, olha, eu suspendi, eu vou demitir por justa causa porque furtou um bolo na geladeira que não era dele. Não vai. Foi a primeira coisa que eu falei, não vai demitir por justa causa. Você quer demitir ele? Não confia mais nele? Demita sem justa causa. Ou aguarde ele fazer uma nova gracinha. Porque senão vai reverter. Entendeu? Então, assim, o que é melhor? O que sai mais em conta para a empresa? Fazer isso? Demitir assim desse jeito? E depois gastar um monte de dinheiro com advogado, tempo em audiência, ter que trazer testemunha e tira a pessoa do trabalho para ir testemunhar. Às vezes passa a tarde inteira esperando para começar a audiência. Então, basicamente, você perde o dia inteiro para fazer uma audiência. Para quê? Para quê? Se você podia ter evitado. Então, ou aguarda a pessoa cometer um novo ato, ou se for crime famélico, um furto famélico, você vai demitir sem justa causa. Se você falar assim, olha, não dá para continuar com a pessoa que me furtou R$30 de carne. Se ela furtou R$30 de carne, ela pode me furtar qualquer coisa. Eu já vi também gente, é demais. Uma tese de um advogado falando que o cliente dele foi demitido por justa causa, foi injustiçado e que o juiz deveria ter aplicado o princípio da insignificância porque foi um furto famélico. Sabe o que ele furtou? Um engradado de Coca-Cola. Não dá, não é famélico. Você vai, primeiro que Coca-Cola, aí o juiz falou, se fosse uma Coca-Cola a gente ainda ia falar, mas um fardo de Coca-Cola, uma Coca-Cola, várias, 12 Coca-Colas, 6 Coca-Colas, não vai rolar, ok? E Coca-Cola também não é alimento, venhamos e convenhamos. É diferente de você pegar, você tá, sei lá, se você trabalha na Coca-Cola e tá no sertão de Alagoas, distribuindo Coca-Cola lá, uma sede lazarenta, nada de um lado, nada de outro, você vai, pega uma Coca e toma. É diferente. Você não vai ser demitido por justa causa nesse caso, mas se você pegar um engradado inteiro de Coca-Cola, ou as pessoas que costumam furtar bebidas alcoólicas, ou a maioria das empresas que tem que vende carnes, tem esse problema de furto, tá? Os entregadores adoram furtar carne. De repente falta uma caixa de picanha e só carnes nobres. Não tem carne, ninguém furta carne ruim não, é a melhor de todas. Então, assim, temos que ter muito cuidado nesse sentido. Furtou, colocou, como eu já vi casos, de um motorista de caminhão, tanto ele como um ajudante. Uma mala, os dois com a mochila lotada de picanha. Aí os dois, eles estavam vendendo carne da empresa. Isso é um crime famélico? Não. Aí é furto mesmo, geralzão, tá bom? Mas esse caso da mulher que foi apenas R$30, entendeu o tribunal que foi um furto famélico, porque foi pouca coisa. Não você pegar R$500 de picanha e colocar na bolsa. Ou colocar, sei lá, R$100 de peixe, como eu já vi também.
um funcionário encher a mochila de peixe e sair. E a câmera pegando tudo. Então, meus queridos e queridas, muito obrigada pela participação de todos vocês. Amanhã eu vou fazer uma live muito especial com a doutora Juliana. Ela é psicóloga, daqui a pouco eu vou publicar tudo certinho, o horário. Vamos falar, ela como psicóloga, ela vai falar a respeito de doenças psicológicas que estão advindo desse coronavírus, pessoas desempregadas. Então, vamos falar de um assunto assim para ajudar você que está passando por dificuldade neste momento, tá bom? E espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, porque foram dicas assim que eu passei para vocês extremamente valiosa. E resumindo, os crimes contra o patrimônio, eu não preciso de gradação da penalidade, eu já aplico a justa causa de forma imediata, com exceção do que eu passei para vocês, a questão do furto famélico, ok? E tem que ser analisado caso a caso, sempre. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.